Se a gente for olhar por essa perspectiva, Davi foi um cara que ele foi um dos caras que mais orou. A oração ela vai revelar Deus para você. Você não vai ter uma revelação de Deus, até mesmo das intenções dele para sua vida, para as nossas vidas, se você não vive oração, se você não tem oração. Não é a dor que sensibiliza o coração de Deus, é o coração quebrantado. Tá no ar o Radical Cast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado para sempre com a Maia. E eu sou a Maia, casada para sempre com o Firmo. E hoje nós temos a presença do pastor Ricardo Pereira, que é casado com a Tânia há 21 anos, é radical desde 2022 e é pastor da PIB de Saracuruna, a qual faz parte há 35 anos, desde os seus 9 anos, desde garotinho, ele tá lá na PIB de Saracuruna. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Grande prazer, pastorzão. Prazer é meu, gente. Honra é minha poder compartilhar, conversar, ser abençoado nesse projeto incrível de vocês aí. Então, a alegria é minha. Amém. Pastor, já de cara a gente pede já para começar contando a sua trajetória no Evangelho e contando aonde o radical entra na história do senhor. Eu comecei no Evangelho, gente, cedo. 9 anos, eu já estava sendo batizado, acho que foi em maio de 90. Esse dia eu estava pensando nisso. E aí a gente tinha um trabalho muito legal, né, que se chama Embaixadores do Rei. Né? Conhece? Sim, sim. Pois é. Uma Quem vez é batista embaixador, conhece. sempre embaixador. Sempre embaixador, pois é. Mas aquele trabalho, ele foi uma chave, né, na minha vida, como é, assim, milhares de garotos, né? Lá na igreja a gente ainda tem ainda o trabalho, né? A sala lá, 30, 40 garotos, né? E assim, foi tudo interessante porque foi interessante e engraçado ao mesmo tempo, porque quando eu cheguei, aí você tinha... É um trabalho que tem competição, aí você tem um monte de coisa, esporte, acampamento e competições bíblicas, né? E aí quando eu cheguei lá, não tinha vaga para nada, todo mundo já estava fazendo tudo que tinha para fazer lá. Só tinha uma coisa que era o que todo mundo corria, que era pregador mirim. Sabe qual é? Sabe como é que é? Você pega lá o camarada, você vê o garoto, ele estuda lá a Bíblia e vai pregar, é isso, né? Tem um tempo lá, na época, acho que era 10 minutos, não sei se ainda é assim, mas era a única coisa que tinha para fazer e eu queria fazer parte, né? A gente quer se sentir parte, eu falei, pô, vamos embora, vamos fazer. Né? E aí eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a participar das competições, comecei a pregar, e aí isso assim meio que virou uma chave, porque essa vontade de estudar, ela startou no meu coração. E aí, amigos, assim, eu li a Bíblia meses, né? Eu li a Bíblia assim, já muito novo, já tinha lido a Bíblia umas 2 ou 3 vezes, né? Sempre me preparando. Comecei a receber convite para pregar em outras igrejas, enfim. E aí isso acabou fazendo com que eu me envolvesse. E aí, de lá para cá, a minha vida sempre foi assim, de muito envolvimento com o reino, né? Evangelismo, missões, trabalho com juventude e discipulado. Então, assim, a minha vida é essa. É uma vida assim, de muito envolvimento com o reino, mas muito por causa disso, porque eu que comecei assim, jogado, né, para esse contexto de estudar a Bíblia e pregar. Né? Hoje eu estou nessa igreja, estou na igreja como pastor, né, junto com a minha família, a minha esposa, que faz acontecer tudo na minha vida. A minha esposa, ela fica nos bastidores, né? E as pessoas assim não sabem, né? Tem um espaço para fazer honra aqui para ela, fazer minha média, né? Claro. Nada acontece sem ela. E eu sou muito feliz, porque ela realmente é minha aliança, ela me completa, né? Temos 2 filhos, né? Gabriel de 17, Amanda de 10, todos radicais. E é legal porque assim, o radical ele dá uma oportunidade para a gente de ter a experiência de servir no reino e família. Lá na igreja, cada um tem lá seu ministério, a sua atividade, a sua função, seu papel. E o radical, ele é o ministério que a gente está junto. Aí, na sexta-feira, aquela correria, né? Pô, quando é que tá? Tá arrumando mochila, pô, já colocou isso, já pegou colchonete, já pegou, cadê? Quem esqueceu a parte de dente, volta, aquela coisa
né? Mas é incrível, eu amo, eu amo. A gente entra no carro, todo mundo com a camisa do Radical, a gente tira foto e tal, e volta do Radical contando, aí a Amanda fala, o Gabriel fala, a gente vai conversando, e é aquele lugar onde a gente serve em família, juntos, né? Então é especial por causa disso também. Bom, aí a igreja, eu sou pastor, estou pastor ali na primeira igreja batista de Saracuruna. Comecei em setembro, assumi a igreja em setembro, na verdade, De 2024? de 2024. Então é Pois recente, né? recente, né? Embora a minha vida toda tenha sido ali, fui consagrado ali, mas assumi a igreja recentemente. Estive à frente da igreja em outros momentos, mas agora como pastor efetivo, a partir de setembro. Mas eu amo aquele povo, amo aquela família, amo todos ali, né? A gente está com 2 novos membros, né, que nasceram, a Serena e o Miguel, nasceram agora na primeira semana de janeiro, né? E a gente já ama Ai, aqueles, que lindo. né? Então é isso, né? Esse é o pastor Ricardo. Em que momento da sua trajetória entra o Radical? E como foi a sua experiência, assim, olhando para trás, como foi a sua experiência chegando ali no Radical? Gente, eu conheci o projeto, conheci o Radical. A minha primeira experiência com o Radical, ela não foi na bandeira do Atitude, foi outra bandeira, né? Eu retirei numa outra bandeira. E aí tem 2 coisas assim muito importantes que são assim, estão no topo das minhas experiências, né, com Deus através do Ministério Radical. A primeira é essa, quando eu retirei, né? E foi assim uma fase da minha vida que eu estava servindo, já era pastor, já tinha sido consagrado pastor, mas existiam coisas assim no meu coração, resultado de algumas experiências que eu vivi, que eu passei, que elas estavam assim, realmente estavam me atrapalhando, assim, sabe? Eram coisas assim que deixaram marcas. Foi uma experiência muito marcante, uma experiência negativa marcante, né? Eu sabia que Deus ele ia resolver aquilo, mas eu estava tendo muita dificuldade de encontrar assim o caminho e permitir, né? Permitir que Deus ele tratasse aquilo. Eu enterrei e ficou assim durante muito tempo aquilo enterrado, mas chegou a um ponto que realmente estava me atrapalhando. Eu falei, Deus, eu preciso resolver isso, né? Amigos falavam do Radical para mim, eu sabia que era bênção. Fui convidado umas 3 vezes antes de aceitar, mas enfim, aceitei. E isso acabou assim sendo um diferencial, por quê? Porque quando eu fui para o Radical, eu fui com esse desejo no coração de resolver aquilo que eu precisava resolver, de que assim permitir Deus ele tratar aquilo que tinha que ser tratado. Então eu fui com meu coração assim aberto mesmo. Eu estava aceitando tudo. Falei, Deus, o que vier, não sei como é que é, não sei como é que funciona, mas o que vier eu vou receber. Se viesse camarada vendendo plano de telefonia, plano de saúde, gente, eu aceitava. Sabe esse pessoal que fica tipo, né, vendendo? Eu estava disposto a aceitar tudo que viesse do jeito que viesse. Então isso assim foi fundamental, porque você chega no Radical com teu coração aberto, né, com teu coração disposto a deixar Deus ele ministrar, ele tratar. E aí você soma com essa ambiência espiritual que é o projeto. Olha, foi uma tromba d'água, foi assim, trabalhou o meu coração, a minha vida, vários aspectos e me curou naquilo que eu tinha que ser curado. No final das contas eu percebi que o problema era eu mesmo, eu era o meu próprio algoz, mas foi assim, foi extraordinário, porque me curou, me tratou, abriu os meus olhos para muitas coisas que eu precisava realmente entender no meu relacionamento com Deus. Essa foi a primeira. A segunda, né, assim, bem objetivamente falando, aí já foi na atitude. A segunda foi trabalhando. Foi a primeira vez que eu fui para trabalhar. Né? E aí tem essa área da oração do projeto, né? Sim. Que é uma área muito forte, a gente sabe disso. E a primeira vez que eu fui trabalhar foi exatamente nesse contexto de oração, nessa área. Cara, foi incrível, foi extraordinário. Assim, você ficar todo o projeto, todo o retiro, assim, numa entrega de oração. Eu lembro que o meu sábado ele foi o sábado todinho orando. Gente, aquilo
aquilo foi incrível. Eu nunca tinha sido uma experiência assim tão forte com Deus como foi. A gente vai segurar aqui, né? A gente vai poupar os detalhes, né? Mas você ficar ali o sábado, a madrugada, você ficar ali em espírito de oração, em entrega de oração, consagrando o que está acontecendo. Então, isso gera coisas assim especiais e diferenciadas e trabalha também a tua vida. Então, assim, as duas experiências estão no topo. A de retirante, né, porque eu realmente precisava ser tratado, existia um propósito naquilo tudo, e depois servindo no contexto ali da oração, no ministério de oração, porque aquilo foi fenomenal, foi incrível. O senhor acampou na bandeira do Metanoia, né? Metanoia. Pastor Silas, né? Pastor Silas. Pastorzão. Pastorzão. Um abraço ao pastor Silas. Verdade. E qual a importância da oração, assim, já que você tem uma facilidade, né, a mais para poder conversar sobre essa área, né? Acredito que chaves aí que o senhor não vai deixar de soltar durante a nossa conversa. Então fala um pouquinho para a gente da oração na vida do cristão. Eu gosto de falar de oração. Eu sou muito aluno ainda, né? Mas eu gosto do tema, esse tema, essas experiências, a própria experiência do Radical que eu compartilhei aqui, ela está muito relacionada à oração e outras experiências da minha vida, do meu ministério, né? Lá na igreja, lá a gente tem vivido coisas assim incríveis por conta desse lugar de oração que a gente tem buscado, né? Assim, a oração, eu acho que a gente precisa, nas minhas experiências, naquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus, eu penso que a gente precisa orar a oração assim, de duas formas, né? A primeira é com relação à expectativa de Deus com relação à nossa vida. A expectativa de Deus ele tem para a minha vida, ele tem para a vida de todo servo de Deus, de todo crente, né? E aí tem alguns textos, né? Tem um que eu gosto porque ele é muito direto, lá em Oséias 6, a palavra do profeta ela vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Tem um texto também de Efésios, Paulo ele vai dizer, né? Até que todos cheguem à unidade da fé, né? Ao pleno conhecimento de Deus, né? À medida da plenitude de Cristo, né? E tem outros textos, mas para a gente assim ser o mais sucinto possível, a gente entende que quando a gente entrega a vida a Deus, você conhece, você descobre Jesus. Você entregou, ele é Senhor da sua vida. Né? Você o conheceu a graça, conheceu o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus por você. Mas esses textos, eles direcionam a gente a entender de que esse conhecimento ele é uma primeira de muitas outras etapas. Texto claro, conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando Paulo fala de você prosseguir até que você chegue à plenitude desse conhecimento de Cristo, e quem era Paulo? Paulo foi o cara que foi iluminado, né, foi inspirado pelo Espírito Santo para sistematizar a nossa fé. Então, ele chegar a dizer isso, puxa, eu ainda estou prosseguindo nessa caminhada. Então, isso tudo faz a gente perceber que o que a gente tem hoje na nossa caminhada de fé é uma parte daquilo que a gente ainda precisa obter. É um processo, você tem que perseguir isso. Prosseguir, você tem que caminhar, você tem que direcionar, você tem que querer isso. E conhecer essa revelação de Jesus, esse processo de Jesus ele se revelar, né, ele vai ser gradativo. Ele não vai ser uma coisa que vai acontecer vamos para uma experiência do Radical e ali eu cheguei à plenitude do conhecimento. Não, você vai vivendo experiências, né? Então, esse é um entendimento, né? E aí tem um exemplo na Bíblia, tem uma pessoa na Bíblia que eu acho que ela, tirando Cristo, ela é muito chave para você poder fazer essa conexão com a oração, né? Quando você pensa em Davi, e aí a gente vai ter lá na palavra de Deus dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, certo? Essa é uma coisa, essa assim, é um título, vamos dizer assim, né? É uma característica que ninguém mais na Bíblia você vai encontrar isso. Você não vai encontrar mais ninguém. Deus falando sobre isso, caracterizando um servo, um filho dele, é Davi, né? E Davi não foi perfeito. Davi ele foi aquele cara que, na verdade,
olhando no contexto moral, né, social, né, não só desse tempo, mas de qualquer tempo, né? Pô, Davi ele foi um cara que ele adulterou, ele foi um camarada que ele matou, né? Ele provocou a morte de uma pessoa para o benefício próprio, né? Para ele poder, enfim, se livrar lá do problema dele. Né? Então ele foi um cara que ele errou, e ele errou bastante, ele errou feio. Então o que faz com que Davi ele seja assim essa pessoa que ele é achado como aquele que ele conseguiu alcançar o coração de Deus. E na perspectiva do que a gente estava falando, né, ele é essa pessoa que ele foi conhecendo, ele foi descobrindo essa revelação de Deus, ele foi se tornando mais íntimo de Deus, a ponto de Deus ele dizer, esse aqui é uma pessoa segundo o meu coração. Né? Então, não foi com certeza a capacidade dele de ser uma boa pessoa, considerando os erros que ele cometeu. Né? Então, o que foi? Né? E aí a gente olha para Salmos. Salmos são o quê? São poesias, são orações. São orações. A maior parte dessas poesias, você vai ver lá o salmista, o poeta, ele dirigindo isso, né, para Deus, ele falando com Deus. Deus me livra, guia a minha alma, atende o meu clamor. Então, são orações. E é tudo muito passional. Tem muito sentimento. É muito sentimento. Você vai ver o camarada ali, uma hora ele está se derramando, ele está chorando, ele está aflito, ele está desesperado. Aí daqui a pouco ele reconhece que Deus está cuidando dele, e aí ele acalma, e ele estimula, ele manifesta essa calma e convida a gente a esse lugar de serenidade, de paz, de confiança em Deus. Então é muito sentimento. São 150 salmos, certo? Sim. 150 poesias, né, que a gente tem lá no livro de Salmos, 150. 73 delas são atribuídas a Davi. Quase metade. Quase metade foi ele que escreveu. Né? Se a gente for para pensar nas 77 outras poesias, né, outros capítulos, né, as 50 você não reconhece, você não sabe quem escreveu, não atribuído a ninguém. Ou seja, poderia muito bem ter mais dele aí sem que isso de alguma forma fosse reconhecido literariamente, enfim. Bom, o fato é que quase metade é dele. Então, essas poesias, essas orações, né, que elas vão assim entregar intimidade, sentimento, verdade, sabe, quebrantamento. Então, esse foi Davi. Se a gente for olhar por essa perspectiva, Davi foi um cara que ele foi um dos caras que mais orou. Então, quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava vivendo lá a frustração, a decepção, da traição, né, os planos, as promessas de Deus que não haviam se cumprido. Então, cada momento que ele sentia alguma coisa com relação a isso, ele entregava isso a Deus. Ele buscava a Deus para poder falar como ele se sentia e buscar o conforto, a direção de Deus, a força, enfim. A ponto de lá no Salmo 27, se eu não me engano, ele vai dizer uma coisa, eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Então, essa é uma palavra muito forte. A pessoa, para ela poder dizer isso, é porque ela verdadeiramente ela tem o sentimento, o desejo, a vontade de estar na presença de Deus, de estar conversando com esse Deus, de estar dialogando com Ele, de estar conversando com Ele, de estar recebendo dele, falando com Ele. Então, resumindo, quando a gente olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele conseguiu alcançar esse nível de intimidade, esse nível de conhecimento de Deus, porque ele era um cara que orava. Ele era um camarada que, diante de toda e qualquer circunstância, você vai ver lá, salmo de alegria, salmo de gratidão, salmo de desespero, salmo de tristeza. Então, tudo que Davi ele sentia, ele entregava a Deus, ele buscava a Deus em oração. Então, essa era a vida dele, essa era a rotina dele. Quando ele comete o pecado que ele cometeu, né, e Natan vai lá e dá uma administração, disciplina a ele, né, o que ele faz? Ele vai pedir perdão a Deus. Então,
Assim, quando a gente pensa na oração, a primeira coisa é essa. O topo é esse. A oração, ela vai revelar Deus para você. A oração, uma vida de oração, ela vai permitir com que você desenvolva essa aproximação de Deus, que vai fazer com que você conheça a Deus na sua pessoa. Não é esse Deus distante, esse Deus, né, que é lógico, esse Deus sacro, esse Deus santo. Sim, ele é. Mas ele também quer ser seu amigo. O próprio Cristo, ele disse isso. Né? Já não chamo vocês mais de servos, chamo vocês de amigo, porque um servo, o Senhor, ele não revela, ele conta para o seu servo aquilo que ele faz ou aquilo que ele vai fazer. Então, a premissa é exatamente essa. Então, é um Deus que há um desejo no coração dele. Ele fala isso lá na conversa com a mulher samaritana. Ele diz isso. Jesus, ele vai dizer, por Deus, ele está buscando adoradores, ele está buscando essas pessoas que adoram o Espírito em verdade. Então, existe uma expectativa da parte de Deus em que os seus filhos, eles o busquem com objetivo, não é querendo alguma coisa, né? Eu vou orar porque eu quero um carro, eu vou orar porque eu quero ser curado, eu vou orar porque eu quero que meu esposo ele se converta. Tudo isso é legítimo, mas Deus ele não quer que esse seja a motivação principal. Ele não quer isso. Ele quer que você ore para que você possa conhecê-lo, para que ele possa se revelar a você. Né? Então, eu acho que a importância da oração, ela começa por aí. Você não vai ter uma revelação de Deus, até mesmo das intenções dele para a sua vida, para as nossas vidas, se você não vive oração, se você não tem oração. Se você não ora, isso não vai acontecer. Se você não ora, você não vai descobrir esse Deus, você não vai. Né? E aí, Davi, ele é esse cara. Aí a gente tem Jesus, né? Pô, mas Jesus faz tudo que Jesus fazia, ele orava. Tudo. Ele era Jesus, ele era o Deus. Mas tudo que ele fazia, ele orava. Né? Agora, uma questão sobre Davi, que me parece, pelo que você falou, é a sinceridade do coração dele. Então, a nossa oração, para a gente atingir esse coração de Deus, tem que estar ligada à nossa sinceridade de alma, né? Sim. Quando a gente for conversar com Deus. Eu acredito plenamente nisso. Assim, tem aquele texto de Davi, Salmo 51, se eu não me engano, ele vai dizer, ele vai entregar isso, ele vai falar. É um coração quebrantado e contrito, a esse Deus ele não despreza. Então, ele descobriu a chave. Ele descobriu a chave. Jesus, ele na conversa com a mulher samaritana, ele vai entregar isso também. Falar assim, Deus ele está buscando aqueles que o adoram, aqueles que buscam a sua presença em espírito e verdade. Não é o lugar, não é como você está vestido necessariamente, não. É o seu coração. E aí Davi ele descobriu isso. Ele descobriu por causa disso, por causa desse nível de intimidade, esse nível de proximidade, de relação que ele percebeu em Deus. Né? E a palavra ela vai entregar isso, gente, de muitas formas. Tem outro texto que eu gosto muito, que fala sobre isso. E eu gosto de falar muito lá na igreja sobre esse texto, sobre essa referência, né? Que é Gênesis 4, a adoração de Caim e Abel. Né? Você tem duas adorações. São duas pessoas buscando Deus. Então, você já percebe que a questão ela não é buscar Deus, simplesmente buscar. São duas pessoas buscando Deus, mas só uma ela recebeu o favor de Deus. Só uma ela foi aceita por Deus. O outro buscou, mas ele não foi aceito. Então, a questão não é só buscar. Né? Tem uma coisa que eu aprendi que eu gosto de assim, falar. Não é só fazer o certo, é fazer o certo do jeito certo. Né? Não é só buscar. Então, qual é a diferença entre um e o outro? É isso que a irmã falou. A diferença é que Abel, ele entregou o quê? A primícia. Ele entregou aquilo que era de melhor. Foi verdadeiro. Ele queria entregar o que era de melhor para Deus. Era verdadeiro. Caim, o texto ele vai dizer que no fim de dias, Caim ele entregou. Então, você não sabe que fim é esse. Se foi o fim do mês, se foi o fim lá da época da safra. O fato é que ele foi no fim. Foi no último momento lá, ele pegou lá talvez o que sobrou, ou que ele... Enfim, ele entregou. E aí o texto ele vai dizer, Deus ele aceita a oferta de Abel, porque antes ele aceita a vida de Abel. O texto vai dizer isso. Eu aceitei a vida dele. Ou seja, é o coração mesmo. Não é necessariamente a sua oferta, é o seu coração. Né? E aí isso está diretamente relacionado com a oração. Né? Tiago vai falar um pouco disso também.
Tiago é incrível nas admoestações, né? Mas um outro personagem também que me intriga muito quando a gente fala de oração é Jó. Porque ele tem diante de Deus uma conversa muito sincera de alma, assim, de abertura de alma. E eu lembro que eu precisei de muita maturidade para entender que Jó não estava afrontando Deus com a sua sinceridade. E eu tenho certeza que algumas pessoas também têm essa identificação, né? De olhar para Jó, quando a gente ouve muito aquilo, né? A paciência de Jó. E quando vai ver as orações dele, fala, gente, que paciência que eu não tô vendo aqui. Mas, na verdade, é uma intimidade muito grande com Deus, né? Para chegar diante dele e falar aquilo que, sinceramente, está no coração dele. Porque, não sei se acontece só comigo, gente, mas às vezes a gente vai orar para Deus e finge que não estamos tão chateados assim, por exemplo. Como se Deus não sondasse o nosso coração profundamente, né? Então, Jó, ele tira essas máscaras e chega diante de Deus para falar exatamente o que está no coração dele. Olha, é isso. Então, eu acho que é muito legal a gente pensar também sobre essa perspectiva de Jó. Isso é uma chave também fundamental para assim, a gente conseguir assim, absorver tudo que a oração ela pode gerar na vida do crente, né? Tem um outro exemplo legal que também ajuda a gente a reafirmar isso, né? Esse entendimento de que Jó ele estava ali, ele estava correto, né? Não foi um erro, não foi um pecado que gerou aquilo. Aquilo era uma aprovação, aquilo fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. E ele, na sinceridade dele, Deus, é isso que eu quero, enfim. Que é Gideão, né? Sim. Gideão, ele faz uma coisa que eu não sei se eu faria. Na verdade, eu acho que eu não faria. Eu não teria feito isso, né? Pode ser que outra pessoa teria feito ou faça, mas eu não faria. Gideão, Deus, ele vai conversar com ele, vai falar com ele, né? Manda lá o anjo e para chamar ele para que ele assumisse aquela posição de juiz para libertar o povo daquele cenário de afronta, enfim. E aí ele assim, normalmente, você vai ver na Bíblia, as pessoas, diante de uma manifestação visível de Deus, as pessoas, elas se assustam. Meu Deus, e aquele temor todo, não. Gideão, ele simplesmente questiona. Diz assim, poxa, e por que você não veio quando o povo estava sofrendo, estava sendo perseguido, né? Se eu não me engano, eram os filisteus, né? Eu espero não estar errando aqui, mas acho que são os filisteus. Então ele vai dizer, ele questiona. Então um anjo aparece para ele e ele questiona mesmo. Ele retruca, ele diz, poxa, e cadê Deus? Onde é que Deus estava quando a gente estava sofrendo perseguição, a gente está aí se escondendo em caverna, aí, tomando correria aí desse povo que é estrangeiro, e onde é que Deus estava? E aí, nessa hora, Deus vai dar um chinelo nele, Deus vai chegar aqui, cara, como assim, cara? Que história é essa? Quem é você para tentar me repreender ou questionar e tal? Mas não. A conversa, ela flui. A conversa flui. Tanto que ele vai pedir um teste, né? Ele vai pedir, não, se realmente é isso, se realmente Deus tem esse propósito para mim, né? Aí tem a questão lá da lã, né, que molha e tal. E aí Deus ele, em nenhum momento, Deus ele reage na mesma proporção. Pelo contrário, você percebe um Gideão assim, colérico, um camarada assim, revoltado, aborrecido, estressado, e onde ele está ali tranquilo, tá ali, sabe, sereno, respondendo ele. Então isso assim, ajuda a gente a entender, reforça isso. Deus, ele quer verdade. Ele quer verdade e sinceridade. Deus, como a irmã falou, ele conhece o nosso coração. Então, o processo de intimidade e dessa revelação de Deus, o conhecimento, o propósito que ele tem para a gente, então tudo isso está nesse contexto. E deve haver verdade. Eu acho que isso também está ligado com aquilo que Jesus ele recomendou sobre a oração. Ele vai dizer, você vai orar, você entra no teu quarto e fecha a porta. Então, você quer orar, você vai orar, é o teu momento de oração.
entra no seu quarto, é você e Deus. É você e Deus. A oração coletiva na igreja, ela vai gerar bênçãos espirituais, ela tem um propósito, né? Mas a oração que ela vai, assim, guinar mesmo a vida do crente, que ela vai fazer essa diferença, essa revelação de Deus, esse conhecimento de Deus, ela é lá no teu secreto. Jesus ele vai criticar isso, vai falar, pô, esse povo, os fariseus oram e fazem questão das pessoas verem, não é isso. A oração é, fecha a porta do teu quarto e você vai conversar com Deus. É você e ele. Você vai abrir o teu coração, você vai rasgar o seu coração, você vai quebrantar o seu coração. E aquilo que está nele. Então, acho que é isso. E agora, quais, assim, a gente enxerga que são os maiores desafios da pessoa para começar uma vida de oração? Porque eu percebo que é muito difícil para as pessoas saírem de uma oração, que é só aquela oração do almoço, né? Pai, obrigado aqui pelo almoço, amém? A oração de domingo, que já está na igreja. E como iniciar uma vida de oração? Porque vai ter alguém agora que está em casa, que vai falar assim, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo. Eu já acordo, já faço meu café, já dou para a criança, eu vou trabalhar. Que horas que eu vou estar orando? Como que eu vou ter esse tempo de fechar a minha porta? Pois é. Eu já me perguntei muito isso. E a resposta a conclusão que eu cheguei é que eu acho que a gente primeiro tem que, assim, entender mais uma vez, qual é a expectativa de Deus. O que Deus quer. Né? Isso assim, ajuda muito a gente a entender o propósito de Deus para a vida da gente. Às vezes a gente fica assim com dúvidas sobre o que a gente deve fazer. Né? A primeira coisa é tentar entender o que Deus ele espera de você. Né? É mais ou menos o que Jesus fez com aquele jovem rico. Ele sabia tudo da Bíblia e tal. Jesus, olha, eu vou te apresentar agora a expectativa de Deus para você. Quero abandonar tudo e vem. E aí foi onde acabou atrapalhando um pouco ele. Então, aí eu tenho uma coisa que eu descobri muito legal. Né? E uma boa forma da gente entender isso é assim. Está um calor danado. Né? E a gente sabe que o ser humano ele tem ali os profissionais da saúde, né? Eles recomendam que você tome uma quantidade de água por dia para você poder ficar bem, para você poder manter aí a sua saúde ok, né? Eu nem sei, eu acho que são 2 litros, né? 2 litros e alguma coisa. Aí. Eu acho que é 40 ml por quilo de peso. Caramba. É bastante. Para mim era uma coisa assim, muito sedona de fome, né? Mas beleza. Depois eu vou ter que fazer esse cálculo comigo. Né? Então, aí ok, aí você tem lá aquela medida, que é a medida que ela vai ajudar você a ficar com a sua saúde ok, né? Principalmente nesse calor todo aí. Se, vamos dizer lá assim, umas 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, umas 6 horas da tarde de noite, eu tomei o quê? Metade daquilo que eu deveria beber. E aí, o irmão Firmo chega e ele falou, pastor, e aí, você bebeu quanto de água? Amigo, bebi 1 litro de água. Pastor, ainda? Você só bebeu isso? Caramba, você tá atrasado, você tem que beber mais, enfim, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está falando, você tá na metade ou você está bem abaixo daquilo que você deveria. Você tinha que beber mais, né? E aí tem uma experiência de Jesus com os discípulos que ela é mais ou menos assim. Jesus, quando está lá no Getsêmani, no jardim, e aí ele está naquele momento de contrição, naquele momento muito específico, aí os discípulos eles dormem, né? E aí ele chega para os discípulos, né, para Pedro, e quando ele vê eles dormindo, ele diz, poxa, vocês estão dormindo, vocês não conseguem orar nem ao menos 1 hora comigo, nem ao menos 1 hora. Então, eu acho que essa experiência de Jesus, ela meio que indica uma medida. Porque se ele chega para os discípulos, ele diz assim, você não consegue nem ao menos 1 hora, então, eu acho que pelo menos 1 hora deveria ser a nossa meta. Uhum.
Pelo menos 1 hora de oração por dia. E às vezes a gente não ora nem 10, né? Enfim. Então eu acredito que primeiro, você tem que entender a expectativa de Deus com relação à oração na sua vida. E faz todo sentido, porque a Bíblia vai falar que você tem que orar pela tua família, a Bíblia vai dizer que você deve orar pela sua esposa, pelo seu esposo, de uma forma específica e intencional. Então, a Mamaera tem um ministério, o irmão Firmo tem o seu ministério. Então, a Mamaera, ela entendendo o ministério do Firmo, você vai, Deus, olha, abençoa o Firmo nisso, naquilo, seus objetivos, seus desafios. Então, isso leva tempo. Não é só dizer assim, poxa, abençoa meu filho, abençoa minha esposa, amém, vou embora para casa. Não, não é só isso. Aí você tem que orar pela tua família, você tem que orar pelos teus filhos. Você precisa orar. A Bíblia diz que a gente precisa orar por aqueles que presidem sobre nós, aqueles que lideram. Você precisa orar pela sua liderança ministerial. É bíblico. Né? Tiago vai falar, orem uns pelos outros, né, para que vocês sejam curados, enfim. Então você tem que orar pela tua família, você tem que orar por aqueles que lideram sobre a sua vida, e às vezes são vários líderes, sem pensar naqueles que fazem a gestão, né, do governo e tudo mais. Você tem que orar pelos teus irmãos. Você tem que orar. Eu vou no grupo de oração, um monte de gente fez pedido. Ah, Deus abençoe todos eles, vou para casa. Você não ora por ninguém depois disso. Então tá errado, você tem que orar. E aí você percebe que se você, de fato, for exercer, for levar isso a sério, se você for obedecer esses princípios, esse direcionamento de Deus, você vai levar mais que 1 hora. Né? E não precisa necessariamente ser direto, mas um dia você encontrar esses. Bom, então, essa é a expectativa de Deus, é a primeira coisa. Depois que você descobre qual é a expectativa de Deus, é uma decisão. E aí não tem mistério, não tem assim. Você precisa entender que é uma busca. Uma busca. O versículo, a palavra de Davi. Né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu vou buscar isso. Paulo, nos versículos que a gente leu aqui, prossigamos, é você ir em direção a isso. Não tem segredo. Né? Quando Jesus ele visita Zaqueu, né? Aí Zaqueu ele percebe que tá tudo errado, ou que muita coisa está errada e que ele tem que mudar. E aí ele toma a decisão e ele diz, não, agora eu vou seguir o mestre, eu vou seguir Jesus, e aí eu vou pegar metade do que eu tenho, eu vou repassar isso, eu vou compartilhar isso, e se eu fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil. A gente ouve assim, para que é rico pra caramba. Não, a decisão dele é uma decisão difícil. E aí, nesse momento, Jesus ele vai dizer, pô, agora sim chegou a salvação nessa casa. Então, a gente vai perceber uma resposta de Deus ao nosso movimento de mudança. E é isso, não tem segredo. Você tem que decidir mudar. Então, pastor, eu oro 5 minutos, eu oro 10 minutos. Está errado. Porque 10 minutos você não consegue bater a cota do que você tem que orar. Você não vai ter a revelação desse Deus. Você não vai conseguir orar nem por você mesmo, considerando os desafios da vida, dos nossos ministérios, da nossa, sabe? Você não vai orar nem por você. Então, eu acredito que é isso. É você entender que é uma expectativa de Deus de que você ore, de que você tenha uma vida de oração. E você perseguir isso. Que hora que você acorda? Ah, eu acordo 6 horas, acordo 5h30. Se você acorda às 6 horas, passa a acordar às 5h40, para você começar o dia orando pelo menos 20 minutos de oração. Acordo 5h30, acordo 5h10. Tem muita gente que faz isso para poder ir para a academia. Vou acordar mais cedo para ir para a academia. Né? Aí é aquela coisa de você querer melhorar, qualificar, que não é errado, qualificar a sua saúde e tal, mas aquilo que é eterno, né, que é o propósito, esse Deus que quer se revelar a você, isso fica para trás. Então é assim. Eu lembro que quando eu trabalhava no centro do Rio, e aí era 1h30 de viagem de trem. Né? E era o melhor momento do meu dia. Né? Eu estava no trem, com gente apertado, a galera que não é muito fã de banho, né, com o braço levantado, e aí aquele desconforto, você em pé, enfim. Mas era uma das melhores horas do meu dia, o melhor momento do meu dia, porque ele orava. Olho aberto mesmo. Sim. Você tem que ficar ali e tal. Olho aberto, mas a minha mente ela voltava para Deus e eu começava a conversar com Deus. Então, era incrível aquilo.
eu parava para ver, eu já tinha chegado, já tinha passado aquela uma hora e meia. Quando eu começava a colocar diante de Deus todas as questões, minha família, as circunstâncias, e emprego e tal, as pessoas, amigos, quando eu vi, eu já estava chegando já em Saracuruna. Né? Então, é decisão. Não tem outro caminho. Acho que é a decisão da busca, né? E também a decisão de você ser realmente um amigo de Deus. Porque a gente quer falar para Deus, tipo, eu vou orar por você, Deus abençoe. Abençoe o quê? Faça o quê? O que eu tô esperando de Deus? Qual a expectativa que eu tô colocando naquilo, né? E saber também, pedir para que ele confirme se é realmente isso que ele quer, né? Porque às vezes a gente também só chega para Deus numa oração de pedidos, né? Chega para Deus assim, Deus, dá até para fazer um notas. Olha, Deus, eu quero para esse ano. E coloca lá tudo que a gente quer para esse ano. E não pergunta em nenhum momento se é isso que Deus quer, se isso está alinhado com os propósitos de Deus. E ser específico naquilo que eu quero, né? Deus, eu quero isso aqui para que teu nome seja glorificado através da minha vida, para que eu cresça nesse ministério aqui, para que o teu nome seja glorificado. Oh Deus, eu quero essa bênção para mim, mas me ajuda a ver se não é algo que é só para mim, se é algo que vai transbordar para alguém. Então, acho que quando a gente vai especificando, a gente vai descobrindo, né, se aquilo é realmente algo que está no nosso coração, se é algo carnal ou se é algo de Deus. E a gente vai passando tempo em oração. Quando a gente vê, já passou muito mais tempo do que Deus, muito obrigado, abençoe, amém. Na verdade, tem 2 textos interessantes sobre isso. Né? Mateus 21, Jesus ele está com os discípulos e aí ele passa numa figueira, ele quer comer um figo, né? E ele chega na figueira, não tem figueira, não tem figo lá na figueira. E aí ele vai dar uma palavra, né? Nunca mais nasce nenhum fruto de ti, né? E a figueira, ela seca. E os discípulos eles ficam assim, falam, meu Deus, Jesus, que zica é essa? A figueira secou. Cara, na hora, a figueira seca, e eles ficam assim, impressionados com isso. E aí Jesus, ele diz para eles, né? Jesus, ele fala, vocês estão impressionados com isso? Se vocês tiverem fé, você não vai ser só a figueira, vocês não vão dizer seca e ela vai secar, vocês vão pegar, vão declarar monte, jogue-se, lance-se no mar, e o monte ele vai se jogar. Né? E aí ele vai dizer, tudo que pedires em oração, e aí tem essa parte, né? Tudo que pedires em oração, olha só a oração aí, não adianta você querer ou pedir, tem que ser oração, tem que ser também oração, enfim. Aí tudo que pedires em oração, querendo recebereis. Então, para a gente, isso assim é um desafio, por quê? Porque nas nossas expectativas diárias, né, a gente quer um emprego melhor, a gente quer oferecer uma melhor condição para a nossa família, nós queremos ser curados, né, nós queremos uma família, a gente quer filho, enfim. Então, você pega aí as pessoas nas suas muitas expectativas, aí você vê esse texto, tudo que pedires, né, em oração, crendo receber. Pô, é isso. Beleza, eu vou pedir, agora encontrei aqui o meu gênio da lâmpada. Tudo que eu pedi agora eu sei que é. Mas aí a gente precisa entender que é um contexto de fé. O que Jesus está trabalhando ali, o contexto é fé. O que ele está chamando os discípulos é isso. Gente, vocês precisam, a fé ela é um elemento fundamental na caminhada de vocês, a espiritualidade de vocês. Vocês precisam da fé. Porque vocês vão precisar orar. E quando vocês orarem, quando vocês ministrarem algo em oração, né, se vocês orarem com dúvida, aí já era, já foi, não vai acontecer. Né? E aí tem esse encaixe com esse outro texto, que é o de Tiago, o Tiago 4, né? Que Jesus, que Paulo ele vai, que o apóstolo Tiago ele vai dizer que não se trata só de pedir. Né? Tem que não saber. É só que você, né, pedis e não recebeis. Por quê? Porque vocês pedem para gastar com vocês mesmos, os próprios prazeres de vocês, as expectativas de vocês. Então ele vai pegar essa chave, ele vai clarear isso. Né? Ele vai dizer que não necessariamente uma caixinha de presente ou um gênio da lâmpada, não funciona assim. Né? Essa é uma segunda parte
da oração, desse recurso que Deus ele estabeleceu no nosso relacionamento com Ele, a oração, que é aquilo que Deus ele deseja fazer através da oração. Você tem essa parte que é o Deus que se revela, a intimidade com Deus através da oração, e você tem aquilo que Deus ele vai fazer, e ele só vai fazer se você orar. O próprio texto de Mateus, Jesus ele vai dizer, tudo que pedires em oração. Né? Esse texto de Tiago, ele começa assim, vocês querem, mas não têm. Não tem por quê? Porque vocês não pedem. O que ele está falando? Pô, vocês não oram. Vocês não oram. Tem coisas que elas só vão acontecer, e verdadeiramente só vão acontecer se a gente orar. Ezequias estava doente, ele orou, o que Deus fez? Deus curou ele, não morreu. Né? Tiago 5, o texto vai dizer, Elias era homem, né, como nós, ou seja, ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal, mas ele orou. E aí não choveu, ficou 3 anos e 6 meses aí, se não me engano, 3 meses, enfim. Não aconteceu, a chuva parou. Por quê? Porque ele orou. Né? Então, são essas duas coisas. 3, talvez, enfim. Primeiro, a oração é um lugar que Deus ele se revela, esse é o topo. Essa revelação de Deus e do propósito dele está diretamente relacionado com a sua prática, a sua rotina de oração. Se você não orar, tem coisa que não vai acontecer. Deus está lá esperando para poder ele ministrar aquilo na sua vida. Mas você não orou, você não vai acontecer. Não adianta você chorar, não adianta você sofrer. Não é a dor que sensibiliza o coração de Deus, é o coração quebrantado. Nossa, muito bom. E aí tem essa questão, essa interpretação equivocada que às vezes algumas pessoas têm. Né? Eu vou pedir qualquer coisa. Não. Tem que estar relacionado com o propósito de Deus para a sua vida. Experiência, que foi o que Davi acontecer com Davi. Muitas experiências, estavam dentro do propósito. Agora, relacionado a esse versículo, tem muitas pessoas, inclusive, que, baseado nele, oram e a resposta de Deus é não. E essas pessoas se fecham totalmente para Deus por causa de uma frustração. Pode parecer algo simples, mas pode ser algo relacionado a algo muito profundo, como uma cura de uma doença, por exemplo. E como a gente reage nesse momento, entendendo que eu orei, mas não obtive resposta dessa oração? A disposição do coração, ela é muito importante. Ela é muito importante. Aí tem uma palavra de Jesus que ela é para disciplinar o nosso coração e as intenções que elas estão por trás daquilo que a gente está fazendo. Né? Eu gosto muito desse texto. É aquela palavra que Jesus ele diz assim, onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? E aí Jesus ele está falando, ele está dizendo sobre o que é mais importante para você. Então Jesus ele está dizendo, olha, o que for mais importante na sua vida vai assim determinar aquilo que você vai colher. Por quê? Porque é a motivação do seu coração. Marcos 10, Jesus ele vai dizer, ele vai resumir a vontade de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Né? Todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o seu entendimento. Então o que é isso? É você amar a Deus de tudo que você é, com tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você é. Essa é a motivação do coração. Então quando você vive a vontade de Deus, quando você caminha no reino e a motivação do seu coração é o amor que você tem por Deus, não é nada diferente disso. Quando você vive a vontade de Deus porque você o ama, não por aquilo que ele pode fazer, as coisas elas fluem, elas acontecem. Então esse é, sem dúvida, assim, um problema, um desafio para a igreja, tanto no contexto da oração, quanto no contexto da nossa própria caminhada de fé, o nosso propósito. Né? A gente tem pessoas que elas precisam regular a motivação do seu coração. E essa é uma reflexão que ela tem que estar presente na vida da gente sempre. Eu mesmo já me peguei em algumas vezes com motivações, fazendo coisas para Deus com motivação errada.
Então, quando você faz isso porque você ama a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida, você não se frustra, você não se decepciona diante das circunstâncias. Você vai orar e você vai pedir a Deus. Se Deus, é como Paulo. Deus, esse espinho na carne está me machucando, está me trazendo dor, está me fazendo sofrer. Eu não quero mais sentir isso, não quero mais passar por isso. Tira esse espinho. Aí o que Deus fala para ele? Paulo, minha graça te basta. Não vou tirar. Não vou tirar. E aí você vê um Paulo alegre. De repente você vê o camarada, você fica, poxa, esse cara tá doido, pô. Ele pediu, Deus negou, e ele ficou feliz, ficou alegre. Mas por quê? Porque a motivação do coração dele é a aceitação de Deus, é o amor de Deus, é fazer a vontade de Deus. E aí a cabeça dele se abriu para isso. Ele falou assim, na verdade, não é tão importante para mim tirar esse espinho, porque é na minha fraqueza que Deus ele me faz forte. Então, eu acredito que esse olhar de decepção, ele tem uma fonte, ele tem uma raiz, e a raiz é essa. É quando você caminha com Deus, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. E aí você vai se frustrar, né? Porque a vontade de Deus não é aquilo que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Sim. E o senhor tinha comentado conosco que a caminhada na fé, ela envolve oração, palavra, comunhão e serviço. Pode desenvolver um pouquinho disso pra gente? Essa palavra, né, ela foi inspirada por Atos 2:42, né? Uhum. A igreja primitiva, né? Que é o nosso modelo, é a nossa referência. A igreja primitiva, ela é essa igreja que ela experimentou e ela viveu qualquer cenário desafiador que qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo pode enfrentar. A igreja primitiva ela viveu, ela experimentou. Ela experimentou perseguição, sim, perseguição declarada, perseguição, né, brutal, pessoas mortas das formas mais cruéis. Então a igreja primitiva ela é esse modelo para a gente, né? E assim, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai ver, na verdade, os apóstolos, eles doutrinando as pessoas a viver aquilo que Jesus viveu. A gente estava falando aqui, alguns minutos atrás, Jesus ele foi aquela pessoa que ele orava. Jesus ele orou na tentação, ele orou para escolher os discípulos, ele ficou a noite toda orando. Ele orou para multiplicar os pães, ele orou para ressuscitar, tudo Jesus ele orava. E aí a gente vai ver isso na vida dos apóstolos da igreja primitiva. E aí eles fundamentam a fé nisso, nessa doutrina dos apóstolos, ou seja, leitura da palavra, comunhão, né, a serviço, interação, cuidar do outro e tal, e oração, né? Mas a oração, né, eu acho que eu vou se inclinar para a oração. Né? Eu gosto da Bíblia, eu amo, né, ler a Bíblia, enfim, mas a oração, ela que a gente vai ver é exatamente isso nessa igreja. Tudo que eles faziam era oração. Eles oraram para poder escolher aquele que ia substituir Judas, né, no serviço do apostolado. Eles oraram para os diáconos, foi sobre oração. Quando eles tinham que ver quem é que ia fazer a primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo, foi através de oração. Então, você vai ver essa busca que a gente estava falando, essa busca, né, esse conhecer Deus, essa revelação de Jesus. Aí você vai ver isso o tempo todo. Aí você vai ver nesses três eixos, né? Você vai ver na leitura da Bíblia, que era a doutrina dos apóstolos, né? Que hoje é a Bíblia que a gente tem, que são as cartas, são os livros. Aí você vai ver isso na oração, que era o tempo todo orando, né? Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses, orar sem cessar, enfim, muita oração. E o exercício daquilo que você absorvia, dessas duas práticas,
palavra, doutrina e oração, o exercício na comunhão. Né? Aí eram uns ensinando os outros, cuidando dos outros, orando uns pelos outros. Né? Então, essa é uma coisa que a gente realmente precisa resgatar. Precisa resgatar isso. Né? Essa ambição, esse desejo, essa busca, essa procura nesses dois eixos. E no terceiro, que na verdade é praticar esses dois. Doutrina, palavra e oração. A gente precisa muito resgatar isso. Eu acredito que a gente acaba, e aí é Tiago 4, né? Vocês pedem e não recebem, ou vocês não pedem porque vocês não recebem porque não pedem. Né? Eu acredito que é isso. Até porque ali o texto está falando sobre bênçãos espirituais, sobre o mover das virtudes do Espírito Santo. Né? Então, eu acredito que a gente precisa trazer isso para que a gente possa viver experiências como aquela igreja ela vivia, onde você tinha centenas de pessoas, milhares de pessoas entregando suas vidas a Jesus. Assim, num momento. Né? Aí o texto vai dizer que Deus ele acrescentava aqueles que iam se salvando, e a igreja ela enchendo, perseguição fluida, perseguição brutal, mas assim, as pessoas não conseguiam calar aquilo que acontecia, aquele mover, eles falavam por quê? Porque eles estavam assim, arrimados, estavam apoiados nesses dois eixos, Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Então a gente tem que resgatar mesmo, a gente precisa muito resgatar. Não é fácil, né? Lá na igreja mesmo, a gente às vezes enfrenta assim, os desafios. A gente tem uma coisa lá que a gente faz que é a semana de oração. Né? E aí a gente para tudo. Não faz nada. Você não tem ensaio de coral, você não tem ensaio de banda, você não tem a célula lá, o grupo reunido, você não PGM, você não tem. A gente para, a ideia é essa, é parar tudo para priorizar a oração. É oração, é só oração, só não fazer mais nada, você não vai se preocupar com mais nada, não vai se preocupar se você tem que arrumar ali, se você tem que fazer, não, a sua preocupação é oração, é só isso que tem que se preocupar. Né? Mas a gente tem colhido assim, muita coisa incrível, muita coisa, assim, experiências extraordinárias que assim, notoriamente, elas são produto desse mover, dessa decisão de oração que a gente tem tido. E tem sido incrível, né? Às vezes a gente tem assim, um encontro de oração na segunda, e aí alguns pedidos são apresentados, são compartilhados, e a gente começa a orar. Aí na sexta-feira já chega o agradecimento porque aquela resposta de Deus veio. E aí a gente tem vivido isso. Isso é incrível, isso é extraordinário. Né? Assim, Deus ele realmente movendo, ele reagindo a esse movimento de oração. Então é isso. E agora, para arredar tudo isso que a gente conversou aqui, a gente sempre finaliza pedindo para dar para as pessoas que estão assistindo até agora um combustível para a semana. Então, dê aí um combustível para a semana do pessoal. Então, a gente falou muita coisa, né? Sim. Verdade. Eu sou um falador, o pessoal da Bíblia lá me conhece, né? Eu vou fechar, assim, muito objetivamente, com 2 Crônicas, capítulo 6. É uma oração de Salomão, quando o templo foi construído, e aí ele faz uma oração a Deus e Deus responde a essa oração. E aí Deus ele vai dar aquela... Ele vai apresentar uma promessa, ele vai fazer uma promessa, que essa promessa ela é para mim, ela é para você, ela foi para o povo daquela época e ela é para a família de Deus, para a família do céu. Então a promessa de Deus é aquela assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né, se arrepender dos seus maus caminhos, né, aí ele vai dizer, então ouvirei do céu, sararei a sua terra, enfim. Então, o combustível é esse. Meu irmão, a gente enfrenta desafios, todos nós temos os nossos desafios, faz parte do propósito de Deus, em que a gente viva experiências para que Ele se revele, que a gente conheça, que a gente caminhe nesse progresso, né, da gente reconhecer esse Cristo. E isso precisa de oração, você precisa de oração para isso. Né? O versículo ele fala, você tem que orar, você precisa orar, para você ter a resposta de Deus, para você poder conhecer esse Deus,
você precisa, lógico, de arrependimento, quando você precisa de oração. Então, meu irmão, faça essa decisão na sua vida de, assim, viver diariamente a oração. Busca isso, queira isso. Né? Não por aquilo que Deus ele pode fazer, mas por quem Ele é. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Você que chegou até aqui, o que a pessoa tem que fazer? Tem que curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, né? É isso aí. E pra comprovar que você assistiu até aqui, você vai comentar: orar sem cessar, tá bom? Top demais. Então é isso, gente. Até Pastor, a próxima. muito obrigado. Gente, prazer. Prazer mesmo. Obrigado pela Prazer. E até a próxima, gente.